Questão número 8, gente, da prova de Química do ITA 2026, segunda fase. Nós estamos numa questão que é por demais complicadinha, e eu fiz umas anotações aqui rápidas, mas vamos lá. Você tem um motor foguete hipotético que utiliza metano criogênico e oxigênio gasoso, funcionando em regime permanente. Nesse motor, uma pequena porcentagem do combustível é injetada, vaporizada com o oxidante em uma pré-câmara de combustão, na qual os gases de combustão, mistura rica em oxigênio, acionam uma turbobomba que pressuriza o combustível a ser queimado na câmara principal, junto com os gases de combustão da pré-câmara. Bom, ele coloca aqui nesse primeiro enunciado, gente, o seguinte, né, de forma bastante resumida, depois de muito ler o texto, ele vai injetar metano líquido, uma partezinha miserável vai entrar aqui e vai reagir mesmo numa pré-combustão, gerando energia suficiente para movimentar essa turbininha. O que essa turbina faz? Ela pressuriza o metano líquido para empurrá-lo nesse resfriamento aqui dessa tubeira. E aqui dentro, nessa tubeira, você tem a reação de combustão na câmara mesmo. A partir disso, ele vai colocar aqui o calor gerado na câmara de combustão deve ser de 12 megajoules. Então aqui é 12 megajoules, certo? Vamos botar aqui 12 megajoules. E a combustão é completa. Na tubeira, ela absorve 25% do calor gerado na câmara de combustão. Esse calor deve ser trocado com metano líquido, que serve também como fluido de resfriamento, sendo que esse material pode ser aquecido até uma temperatura de 180 Kelvin, antes de ser injetado na forma gasosa na câmara de combustão. Desconsidere o custo de energia na transição de fase do metano, que pode ser realizada por meio de mudança de pressão durante a injeção na câmara principal. A turbobomba opera com uma eficiência de 30%. Então, esse cara aqui, gente, tem 30% de eficiência. 30% nele aqui. Onde está o 100%? Está dentro na pré-câmara. Essa energia, né, se torna útil para a pressurização do metano. Também considere que para cada grama de metano a ser pressurizado, que é o trabalho que ele tem que fazer aqui, é 40 joules. Né? Então, nessa turbobomba, você tem 40 joules por grama de metano pressurizado. Beleza. Ele dá os calores de entalpia, tanto do metano gasoso, CO2 gasoso, água líquida e a vaporização da água. Também são dados os calores específicos e a temperatura do metano. E aí, vamos lá. Escreva a equação química balanceada da reação de combustão do metano e, calcule a entalpia de combustão. Vamos deixar aqui a folhinha mais ou menos à mostra, né, para a gente poder fazer as contas. Então, como funciona essa primeira etapa, gente? Nós temos que fazer uma combustão, né, do metano. Portanto, o item A dessa primeira questão nada mais é do que pegar metano gasoso com O2 gasoso, formando CO2 gasoso e H2O líquida, gente? Não, gasosa. Por quê? Na tubeira você tem mistura gasosa. Os produtos gasosos aqui são formados. Por isso que na primeira afirmação ele fala para assumir, né, conforme o requisito 1. O requisito 1 é produto gasoso, gente. Então tem que tomar cuidado com esse detalhe. Aí, a partir disso, a gente tem que fazer uma análise de entalpia. Na entalpia, gente, quando você pega ali hidrogênio mais meio mol de oxigênio, você pode formar, na escala de entalpia, H2O líquida. Mas eu quero parar antes, eu quero H2O gasosa. O valor da entalpia aqui da água líquida é menos 286 nessa formação. Só que para você vaporizar a água, ele dá um valor de 45. Portanto, por uma simples subtração, 286 menos 45, você chega à entalpia de formação da água gasosa, 241, negativo aqui no caso, né? A partir daqui, então, gente, a gente pode caminhar com a resolução da entalpia de combustão, que é produtos menos reagente. Mas aí não vamos esquecer, né? Tem que balancear. 2 mols de água e aqui 2 mols de oxigênio. Então eu tenho
2 mols de água, 2 vezes menos 241, mais menos 393, que é do CO2 lá fornecido. Isso menos o menos 75, que também foi dado para você lá na questão do metano. Altas matemáticas, meus caros, isso aqui vai dar menos 800 kJ por mol de metano, de CH4. Ok? Essa é a energia da combustão dele. Feito o item A, vamos ao B. O B, gente, ele pede as massas necessárias em grama de combustível e oxidante para atender ao requisito 1, considerando a reação balanceada do item A. Bom, para fazer isso, eu tenho que fazer uma regrinha de 3, de energia com as massas. Então eu vou pegar metano, 2 mols de oxigênio, a gente sabe que forma CO2 e 2 mols de água, e tem uma entalpia associada, acabamos de calcular, 800 kJ. E aí, por mol, 16 gramas de metano e 2 vezes 32 gramas de oxigênio. O caso é de 12,10 a sexta joule, então esses seriam os valores de X1 e X2, combustível e oxidante. Altas matemáticas, teu X1 vai dar 12,600, 12,10 a sexta, vezes 16, dividido por 810 a terceira, 240 gramas de CH4. E o X2, 12,10 a sexta, vezes 2 vezes 32, dividido por 810 a terceira, 960 gramas de oxigênio. Então esse seria item A e item B. O item C, calcule a massa de metano em gramas que deve ser injetada na pré-câmara de combustão, que é aquela massa miserável pequena. O texto fala lá em cima, gente, né? Nesse motor, uma pequena porcentagem do combustível é injetada, vaporizada com o oxidante em uma pré-câmara de combustão na qual os gases de combustão rica em oxigênio acionam uma turbina que pressuriza o combustível a ser queimado na câmara principal. Então, uma coisa é você usar o metano para fazer a combustão principal, outra coisa é você fazer uma combustãozinha prévia para conseguir movimentar a turbina. Aqui que está o detalhe. Então vamos dar uma olhadinha rápida só na ideia, gente. Ó. Item C. Você tem uma pré-câmara, ok? Uma pré-câmara de combustão. Nessa pré-câmara de combustão, você tem uma certa quantidade de metano que vai ser queimada para gerar uma energia que é 100%. Dessa energia de 100%, nós vamos usar apenas 30% dela para executar um trabalho, né? Isso aqui seria a energia total. Isso vai ser igual a uma energia útil que corresponde a 30%. Essa energia útil, ela vai movimentar quem? A turbobomba. É útil para turbobomba. E o que a turbobomba faz? A turbobomba, ela pressuriza o CH4 líquido. E ele deu essa necessidade aqui, é 40 joules para cada grama de metano. Então esse é o caminho que a gente tem que fazer, né? Lembrando que aqui a gente está fazendo uma combustão. A partir dessa análise, meus caros, que nasce de uma interpretação bastante complicada de português aqui, nessa turbina, nesse esquema todo aqui, certo? Uma pré-combustão que gira uma turbina que pressuriza uma outra coisa, nós vamos poder agora fazer as regras de 3. Vamos imaginar que você queira transportar metano líquido, que é o que a gente descobriu lá atrás, né? 240, que vai ser um X. Esse X está dando 40 vezes 240, 9.600 joules. Essa é a energia necessária onde? Na turbobomba. Só que essa energia de 9.600 joules, ela corresponde a 30% da energia em que um outro X, X2, se refere à energia total disponibilizada. Então divide isso aqui por 0,3, isso aqui vai dar um X2
de 32 mil, ou vamos por 32 kJ, vamos deixar 32 mil joules já direto, né? Essa energia é o quê? É a energia da combustão que foi necessária para fazer isso acontecer. E o que a gente sabe da combustão, gente? A gente acabou de verificar lá no item A, que 800 mil joules é responsável, né, pela liberação de energia quando tem 16 gramas. E aqui vem o X, um X3. Esse aqui é o gasoso. Esse aqui é o gasoso, galera. É esse carinha aqui, ó. Esse gasoso é que vai gerar uma energia que movimenta a turbina e pressuriza o outro cara que é líquido. Altas matemáticas vezes 16 dividido por 800 mil. Esse X3 dá 0,64 gramas de CH4 gasoso que vai ser usado, né? Dá até para calcular aquela mísera porcentagem que o cara estava falando, né? Isso aqui, gente, é 0,26% dos 240 gramas de CH4 que a gente calculou lá atrás, né? É uma mísera porcentagem, de fato, como ele fala no texto. Difícil essa C, gente, não tinha como, eu precisava dessa interpretação longa para poder deixar claro como que resolvia isso. Não era difícil, o problema realmente era uma interpretação do fluxograma do diagrama aqui de engenharia. Na letra D, calcule a massa mínima de metano líquido necessária para resfriar a tubeira. E aí o que ele me deu na tubeira? Que 0,25% da energia da câmara vai ser absorvida e eu preciso, no máximo, esquentar o metano até 188. Ele dá a temperatura inicial e dá o calor sensível. Então, nada demais, somente um que macete para finalizar a letra D. A energia, então, é 0,25% de 12 megajoules. Isso vai ser igual a uma massa, 5/3 calor sensível, 188 menos 98, variação em Kelvin. Querido, se você fizer toda a continha, essa massa dá lindamente 200 gramas. Essa é a massa que é necessária para fazer esse resfriamento. Ufa, questão difícil de interpretar, mas não difícil de fazer conta.